Bom dia a todos. Nesta série de programas agora gostava de pensar contigo sobre conhecer a Deus. E há uma passagem bíblica que eu particularmente gosto, do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, em que ele num espaço muito curto ele menciona conhecer a Deus. Queria-te convidar para leres comigo, se assim for, ou então num momento mais propício tu poderes abrir a Bíblia. Está em Filipenses capítulo 3, versículo 8, e diz o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 10, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Por conhecimento, nós devemos entender, e eu vou primeiro dizer o que não é um estudo teológico acerca de Deus, não é também ouvires falar acerca de Deus. O termo conhecer no contexto bíblico fala de um conhecimento experiencial que advém de um relacionamento. Então o que Paulo ele está a dizer é que ele conhecia a Deus numa relação íntima e pessoal que ele tinha com Deus. É deste conhecimento que eu quero te falar. Só que surge sempre uma pergunta: como é que eu posso conhecer a Deus? Porque isso pressupõe eu chegar-me a Deus. Quando eu pego na religião, a religião gera-me insegurança. Porque ela vai-me ditar uma série de regras que eu tenho que observar de maneira a poder tornar-me agradável, aprazível a Deus, e desta forma eu consigo chegar até Ele, ou obter a sua atenção. Só que a sensação que nos dá é que nunca estamos ao ponto onde deveríamos estar para que Deus pudesse nos aceitar na sua presença. Estamos sempre aquém. A outra consequência, e esta é mais extrema ainda, é tornarmos fanáticos, que Paulo o era. Mas no texto que nós lemos, parece que Paulo descobriu alguma coisa, porque ele disse conhecer o conhecimento de Deus, o que para mim era ganho, reputei por perda, por causa da sublimidade de conhecer a Cristo. E logo mais dizer conhecer o poder da sua ressurreição, conhecer a Ele e o poder da sua ressurreição. Então, parece que Paulo descobriu alguma coisa. Então eu tenho que recuar um bocadinho na vida de Paulo e perceber o que é que aconteceu. Anos antes, ele ia a caminho de Damasco, cidade da Síria, como tu sabes, e nessa caminhada, nessa viagem, ele ia para aprender alguns judeus que se tinham convertido ao cristianismo. E ele tem um encontro com Jesus. Se tu lês com atenção o livro de Atos dos Apóstolos, tu vais ver que não foi ele que encontrou Jesus, mas foi Jesus que desceu ao encontro dele. E este é o Deus da Bíblia. Este é o princípio que atravessa as páginas da Bíblia. Talvez tu ainda não deste por isso. Ou talvez tudo o que tu tenhas é uma religião e a religião diz o que deves e o que não deves fazer. Mas o Deus da Bíblia não é religião. Ele é uma pessoa e quer se relacionar contigo. Quando Deus criou no princípio o homem e a mulher, se tu leres Gênesis capítulo 3, vais ver que ele desce. Ele desce para se vir encontrar com o homem, num sítio especial que ele criou, chamado Jardim do Éden. Depois, tu sabes, o homem pecou, afastou-se de Deus, ele chama um homem, desse homem fez uma grande nação, que fica cativa ou escravizada no Egito, e Deus desce para libertar o seu povo através de Moisés. E quando o povo sai, Deus dá ordem a Moisés para construir um tabernáculo, uma tenda móvel, com uma série de apetrechos, para que ele pudesse habitar no meio do povo. Passado milénios, Deus desce na pessoa de Jesus. Há um texto em João 1,12 que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A expressão é tabernaculou. Isto é, a ideia é o tabernáculo antigo, onde a glória do Senhor estava, agora está em Jesus. Porque mais à frente diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus desce em Jesus. E Jesus vai ao encontro das pessoas. Já notaste isto nos Evangelhos? E agora? Jesus ascendeu aos céus, mas ele enviou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para habitar nos nossos corações.
Por último, quando chegamos ao livro de Apocalipse, há uma nova Jerusalém que desce, representando a presença de Deus para vir habitar entre os homens. Então, é este padrão que eu quero que tu leves em consideração. Conhecer a Deus não tem tanto a ver com aquilo que tu consegues fazer de bom, de correto, de agradável para tentar chegar a Deus. É tu perceberes e entenderes que é Deus quem desce ao teu encontro. Iremos continuar a falar sobre esta temática. Aquilo que eu quero que tu retenhas é que há um Deus que se quer dar a conhecer na tua vida e que é neste relacionamento que tudo acontece. Fica bem e que Deus te abençoe.